Olá, eu sou a Bruna Pagnota e estou aqui para entrevistar alguns alunos, professores, pais e responsáveis para um melhor entendimento do assunto. Como uma pessoa que frequentou ou frequenta uma escola pública poderia explicar qual que é o cenário de falta de estrutura, tanto a estrutura física da escola quanto a falta de professores e materiais? Eu fui aluno da escola pública, até o terceiro ano eu estudei em escola pública e fui professor de escola pública, Então eu vou falar do período da realidade que eu conheço, que foi até 2010. Muitas vezes, não tinha o mínimo de infraestrutura, que é, sala de aula adequada, tinha salas com mais de 50 alunos, a falta de professor é algo muito constante. Então, por exemplo, eu lembro que no meu ensino médio, durante todo o meu ensino médio, que foi nos anos 90, eu não tive nenhum professor de Química e Física, E aí, quando eu volto nos anos 2000 como professor na escola pública, eu vejo o mesmo problema. Eu vejo a falta de profissionais, específicos lecionando. Existem algumas escolas públicas que são referência, que aí sim é de qualidade, tem todos os professores, tem material didático, mas não é uma realidade num todo. Então a gente não pode pegar uma escola, por exemplo, uma ETEC, ETEC de São Paulo, que é uma escola pública, que tem toda uma infraestrutura, e uma escola, dando um exemplo, lá no extremo leste, na cidade de Tiradentes. Será que o aluno da cidade de Tiradentes, aquela escola, tem a mesma estrutura aqui da ETEC? Ambas são públicas, Então essa que eu vejo a grande lacuna entre a escola particular e a escola pública. Algumas escolas públicas têm muita infraestrutura, outras não têm nenhuma. Então acaba sendo desigual a concorrência, em âmbito de vestibular, concurso público e o ensino em si. Eu acho que é mais ou menos isso, na visão de professor e de aluno de escola pública. Eu estudo em escola pública desde sempre, e eu estou no primeiro ano de ensino médio, então são aí 10 anos estudando em escola pública, então eu tenho algum embasamento para estar comentando sobre. Em base na infraestrutura da escola, às vezes muita gente até que não estuda lá consegue perceber alguns detalhes como a pintura da escola, o portão, o telhado muitas vezes que está quebrado, detalhes desse tipo que às vezes quem não estuda lá pode perceber. Em relação a material, muitas das vezes, eu vou comentar o material dos professores, muitas das vezes que os professores querem dar uma prova, uma avaliação, uma atividade, algo do tipo, eles têm que tirar do próprio bolso o papel, a impressão, porque muitas vezes a escola não fornece o papel ou algo do tipo assim. Então eu cansei de fazer inúmeras provas onde o professor tirou do bolso dele o material para estar aplicando a prova pra gente, porque muitas vezes a escola acaba não fornecendo. Sobre falta de professor, como eu disse, eu curso o primeiro ano de ensino médio e desde a 7ª série eu não tenho professor de português que eu julgo e eu creio que todo mundo julga como uma matéria essencial. Então o 7º ano, o 8º, o 9º e o primeiro que eu estou cursando agora, eu não tenho professor de português há 4 anos. E comentando da infraestrutura dentro da escola, quem estuda sabe como é a escola pública, sei lá, 90% dos banheiros não tem porta, as descargas não funcionam, muitas das vezes não tem torneira no banheiro, a gente tem que acabar lavando a mão. Em outros lugares da escola, às vezes, acaba nem lavando a mão. Então, são problemas que só quem estuda na escola pública consegue pontuar. E quem não estuda pode até pensar, não é assim, tá aumentando, mas só quem estuda vai saber. E eu, estudando há 10 anos, sei de cabo a rabo como funciona uma escola pública. Eu não julgo os professores, porque muitos professores se esforçam bastante para dar as aulas. Porém, muitos alunos não são como na particular, que estão lá para estudar. Muitos alunos estão para atrapalhar, então acaba atrapalhando quem quer realmente, e aí acaba influenciando, porque muitas vezes o professor já entra estressado, e aí vira uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra, é um problema puxando o outro, e aí acaba virando esse problemão todo. Sou Bruno Souza de Oliveira, tenho 17 anos e estudo atualmente na Escola Estadual Rômulo Pero. Frequento o terceiro ano do ensino médio. Estudo na escola pública há 12 anos e durante o tempo que frequento a instituição pública, nunca houve falta de material, pois todo ano recebemos kits enviados pelo governo. E sobre a questão estrutural das escolas, a estrutura da escola que frequentei o meu fundamental e a atual que frequento o meu médio, não tenho o que reclamar, pois as duas escolas continham espaços, ou melhor, contém espaços para aulas como laboratório e informática, que me leva à questão
a falta de professores. Em sua vida, já conheceu um amigo, parente, conhecido que já desistiu da escola? Já. Da minha época, né, eu frequentei o ensino médio nos anos 90. No próprio ensino médio, muitos alunos não concluíram o ensino médio. Um dos meus melhores amigos hoje, né, ele até teve uma fábrica, né, ele foi trabalhar com a família, herdou, né, a fábrica do pai, mas ele não concluiu, né, o ensino médio. Né? Então hoje eu tenho 40 anos, eu vou jogar aqui, né, 50% da turma que fez ensino médio comigo, 50% não concluiu. Né? E desses 50% que concluíram, eu jogo que menos de 10% fizeram ensino superior. Sim. Eu tinha um amigo quando eu estava na adolescência, ele era um pouco mais velho que eu, ele não tinha feito ensino médio, porque ele precisava ajudar seus pais em casa. Então, enquanto eu estava no ensino médio, ele estava trabalhando. E depois que eu me formei, logo eu arrumei um emprego. E ele não conseguiu emprego fácil, porque ele não tinha a formação que era necessária. Conheço muitas pessoas, na minha família, por exemplo, meu pai é analfabeto, a minha mãe estudou até a antiga 5ª série, né? E eu tenho um irmão mais velho também que desistiu de estudar. E você acha que essa escolha de desistir da escola impacta uma consequência na vida dessa pessoa? Sim, a consequência, naquele momento, ela precisava trabalhar para sustentar a família, né? Ou tinha acabado de casar, ou teve filho cedo, mas o que acontece? A longo prazo, por exemplo, naquele momento ela conseguiu um emprego X, e ela fica nesse emprego X pro resto da vida, às vezes. Ela acaba não tendo uma profissão de fato, né? Por muitas vezes ela acaba virando, né, um excelente profissional, mas aquele trabalhador que aprende na raça, mas acaba não tendo uma profissão, né, formativa que vai levar ela para uma ascensão profissional. Salvo, tem pessoas que não concluíram o ensino médio e hoje estão muito bem, né? Mas a grande maioria acaba trabalhando em subemprego, né? Que são aqueles empregos que ganha 1, 2, 3 salários mínimos no máximo, né? E ela não consegue ter mais do que isso porque ela não tem a profissão, porque ela não concluiu os estudos, não fez uma universidade. Sim, porque se você não completa os seus estudos, que formação que você vai ter para o trabalho? E hoje, mesmo naquela época, as pessoas precisavam ter uma formação para um bom emprego, porque a mão de obra desqualificada é um emprego pesado às vezes, não é valorizado. E esse meu amigo sofreu muito, tanto que depois ele começou a trabalhar como vendedor, não que eu estou desmerecendo, mas ele ganhava pouquíssimo por mês, porque ele não conseguia um vendedor de uma loja, ele vendia temperos de casa em casa, então ele não tinha a mesma renda que se ele tivesse terminado os estudos. Com certeza. O meu pai, por exemplo, ele só conseguiu trabalhos na área de manutenção, realmente de força física, né? Porque ele não teve a oportunidade de estudar, porque desde pequenininho ele teve que estudar na roça, na parte rural e tudo mais. Então, com certeza, quem não conseguiu terminar os estudos, quem não tem essa formação intelectual, realmente impacta bastante. Na sua opinião, qual seria a função dos pais e responsáveis com os estudantes? Olha, hoje, em 2021, é muito comum você ver os pais terceirizando a escola, a educação dos filhos. Então, na educação, a família é o ponto crucial. Escola e família devem caminhar juntas. Se os pais não apoiam a escola, se os pais não induzem os seus filhos a estudar, se não há um exemplo de que a escola é boa, provavelmente os filhos também não vão gostar do estudo, vão reclamar de tudo, não vão estar interessados. Então, a família ela tem um papel fundamental na educação. Tanto colocando valores para os seus filhos, que é de onde começa a educação, né? Os valores, quando ela vai mostrando qual é a importância de estudar. Porque estudar não é só para você ter um diploma. Você está se formando o seu caráter, está agregando elementos à sua aprendizagem. E a família
ela quem agrega na pessoa. A educação, a escola, ela vem complementar algo que você já traz de casa. E se você não tem essa base da família, como é que você vai conseguir alçar voos? Então, a educação, a escola, a família caminham juntos, senão não dá para fluir. Na minha opinião, é extremamente importante a função dos pais na educação do aluno, dando um apoio emocional, psicológico e estrutural dentro da família. Então, a educação dos filhos é muito importante, né? Ser acompanhado de perto, assim, com a escola e os pais. Então, na verdade, a educação ela inicia em casa, né? Ela inicia na família, então é importante essa educação até para a criança ela discernir o bem do mal, o certo e o errado. E a escola é uma extensão, né? Ela vai ajudar na educação, ela vai completar a educação. Então tem esse papel bastante importante, é uma parceria, na verdade, da família com a escola. Então é importante que os pais eles se envolvam nas atividades da escola, conheçam o processo da escola, entendam como que funciona esse relacionamento social também com a escola, né? E também que a escola tem esse conhecimento de como funciona a educação dessa criança em casa. E eu acho que essa parceria, ela funciona muito bom. Então, o acompanhamento do desenvolvimento da criança como um todo, tanto pela família quanto pela escola, é fundamental. Todo mundo sabe que as diferenças no ensino público para o particular são gritantes. Mas você sabe sobre algumas diferenças do ensino da escola pública para o da particular? Eu acho que o principal é a figura do professor, né? Queira ou não, você pode ter um professor que falte, mas esse professor que falta, né, ele vai repor o seu conteúdo, né? Pode acontecer que o professor fique doente, vai ser contratado um outro professor para substituir nesse período de licença, diferente da escola pública, que eu já cheguei, como eu falei, eu fiquei no ensino médio todinho com aulas vagas, porque não tinha professor de química e de física. Então, o meu ensino médio todo, eu nunca tive uma aula de química, nunca tive uma aula de física. Eu fui aprender química e física na faculdade, um pouquinho antes do cursinho, porque no ensino médio todo eu não tive. Por quê? Porque não tinha professores na escola pública. Eu acho que esse é o grande diferencial da particular. Tem particulares que são melhores, tem particulares que são mais inferiores, sim, mas a essência do particular é te vender um serviço, o serviço é de educação, certo? Então, se você está tendo aula com o professor de história, ele tem que dar aula de história. Se acontecer alguma coisa comigo de eu quebrar a perna, o que a escola vai fazer? Vai contratar um outro professor nesse período que eu estou afastado. Mas vocês não vão ficar sem aula. Que não acontece na escola pública. Muitas vezes o professor é afastado e ninguém vai substituir. Fica lá o ano inteiro sem ter aquela disciplina. Fora o constante número de faltas diárias, né? Então, acho que é o grande problema da escola pública é esse, a falta, né, de profissionais, né, e o excessivo número de faltas de professores. Faltas assim, faltas pontuais. Hoje faltou 5 professores, hoje faltou 2 professores, mas o que é verdade na escola pública é sempre vai ter uma falta. Então, na minha opinião, existem sim diferenças entre a escola pública e a particular. E particularmente eu fui aluno nos dois casos, né? Na particular e da pública. E em forma geral, a maior diferença é de infraestrutura, né? É que nem sempre as verbas públicas são aplicadas de forma correta na infraestrutura de uma escola pública. E na parte de tecnologia também, hoje a diferença é muito grande entre as duas. Você acha que faltou algo para o seu aprendizado? Se sim, o que faltou? Sinceramente, lógico que faltou, sempre vai faltar, né? Mas pra mim o que faltou mais foi planejamento. Por parte minha e também pela escola, pelo momento que é difícil, que ninguém estava preparado. Não foi pela questão mais da pandemia, mas tipo, nesse ano mesmo, pra mim faltou mais parte de planejamento. Faltou pra gente também eu me organizar para estudar, também parte própria para fazer revisão. E também, de certa forma, uma parte de incentivo da parte da escola de planejamento para a gente revisar essas matérias também. Mas de resto, foi bem bom. Oi, gente!
Eu sou prima da Laura, me chamo Renata, tenho 27 anos e sou formanda de Engenharia Mecânica. Respondendo a pergunta de vocês, eu não acredito que tenha faltado nada na minha base de aprendizado. Eu tive acesso a ótimas escolas que ofereciam aulas de teatro, também tinham Olimpíadas acadêmicas e oferecia desenvolvimento para quem gostava dos esportes. Eu sei que essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros e acredito que isso influencie tanto na formação pessoal como profissional também, fazendo a gente acreditar que as áreas técnicas são as mais valorizadas entre as pessoas, e eu não acho que isso seja verdade. Acho que quando a gente decide ser alguém na vida, alguma profissão, quando a gente decide seguir um sonho, se você fizer isso com carinho, com coração, a gente consegue chegar muito longe. Oi, meu nome é Clara, eu tenho 18 anos. Atualmente estou cursando psicologia, já estou no segundo semestre. E o que eu acho que faltou para o meu aprendizado escolar, além de um apoio emocional, devido a muita pressão para passar nas provas, nos vestibulares, acho que faltou também algumas coisas básicas assim, que a gente sai da escola e que são essenciais, como educação financeira. Por exemplo, não nos ensinam como declarar renda, essas coisas. Preparo para o mercado de trabalho, por exemplo, eles não nos ensinam a fazer um currículo, onde começar, onde procurar, e algumas coisas também que a gente já entra na faculdade, assim, pré-requisito, que é, por exemplo, ensinar a gente a fazer trabalhos no formato ABNT. E, bom, foi isso. É mais ou menos o que eu acho que mais faltou, assim, na escola. Você concorda que as escolas devem ser mudadas? Se sim, o que você acha que deveria ser mudado? Se não, por que não concorda? Eu acredito que a educação, a escola, ela precisa mudar sim. Mas para a escola mudar, primeiro as pessoas que frequentam a escola necessitam ver a escola com outros olhos. Porque é fácil falar, vamos mudar. Só que eu não posso começar com uma mudança bruta. Eu tenho que ser algo gradativo. Eu preciso que a família tenha noção do que está mudando, porque não muda só a escola, tem que mudar a sua casa, tem que mudar a relação de trabalho, as universidades precisam mudar. Então não adianta eu começar a mudar a escola, eu preciso mudar tudo. E tem que ser um processo gradativo, e é com a educação que eu começo a mudar tudo. Mas a mudança, ela causa um desconforto nas pessoas. Por isso, tem que se ter uma consciência do que está sendo mudado. Vamos pensar nesse novo ensino médio. É uma coisa muito boa, mas as famílias não estão preparadas para essa mudança. Os educadores, muitas vezes, não estão preparados. E os próprios alunos não estão preparados. Se nós formos pensar na escola privada, eu tenho uma qualidade para a mudança. Agora, vocês já pensaram em mudanças na escola pública? Vocês já pensaram no novo ensino médio nas escolas públicas? Onde os alunos não estão tendo condições de estudar online, não tem internet, não tem o aparelho, o dispositivo móvel para poder estar acessando aulas, vão uma vez por semana na escola, a cada 15 dias. Então, a mudança ela é importante, mas eu preciso de estrutura para que isso aconteça. E se eu pensar em mudanças mediante o que nós estamos falando na educação, eu preciso que o governo invista em formação para educadores, eu preciso que o governo invista em melhores condições numa sala de aula, que as famílias elas consigam ter as mesmas condições que os outros têm. Então eu não posso ter essa desigualdade tão gritante até na educação. Eu não posso ter poucos alunos com uma educação de qualidade e muitos alunos com uma educação vamos falar assim, de uma educação que não tem tão boa qualidade, né? Porque nós percebemos a precariedade da educação no Brasil. Então essa desigualdade precisa acabar. Então mudar é fácil. Falar, estou mudando. A educação precisa mudar, precisa mesmo. Mas eu não posso mudar da noite para o dia. Esse novo ensino médio vem sendo preparado há muitos anos, mas muitos professores não sabem nem o que é o novo ensino médio. Não sabem nem o que é a BNCC.
não têm nem ideia de como é que eles irão trabalhar com seus jovens. Então, poderíamos mudar o Fundamental 1 até chegar no ensino médio? Poderíamos ter uma estrutura melhor nas escolas. Você pega escolas públicas que o professor não tem nem um quadro para trabalhar, não tem giz, não tem apagador, não tem livro, não tem material. Então, assim, mudar é fácil, não é? Falar é fácil. As mudanças causam desconforto. Então, eu preciso que haja uma mudança coerente. Mas toda mudança, ela tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Com certeza. Eu acho que antes de mudar a escola, acredito que tem que mudar esse sistema de avaliação, principalmente pensando em vestibular. Porque hoje em dia, o aluno estuda para o vestibular especificamente, né? Ele estuda para o vestibular. E eu acho que se ele não tiver essa pressão, tiver uma outra maneira de repente de entrar na faculdade, de repente a própria escola pode fazer uma avaliação diferente, né? Acredito que a escola já está em mudança. Se a gente pega esse novo ensino médio, é uma mudança que eu acho que vai para o bem. Como você imagina o cenário da educação pós-pandemia? Eu acho que a gente, pós-pandemia, aquela escola que a gente conhecia, né, nunca mais vai voltar a ser. Né? Por quê? Por exemplo, os meios virtuais que a gente utiliza hoje, de comunicação, eu passar uma lista de exercício, para que eu vou voltar ao papel se eu posso mandar um formulário para vocês? Eu acho que obrigou, né, o professor que estava acomodado a ser inserido nesse meio tecnológico. E a partir de agora, né, mesmo sem pandemia, vai ter todo mundo aqui. Mas eu, de vez de mandar uma folha de papel para cada um, olha, tem um formulário para vocês responderem até amanhã. Eu acho que ano que vem, se Deus quiser, sem pandemia, já vai ser uma escola mais parecida do que a gente tem hoje do que a gente tinha 2 anos atrás. Eu acho que a informática chegou, né, e ela não vai mais sair. Eu imagino que nós vamos pegar um outro ciclo, né? Aí nós vamos ter que retomar tudo o que foi trabalhado. Eu vejo jovens com mais deficiência de conteúdo, de aprendizagem. Eu vejo professores com muitas dificuldades na hora de estar trabalhando com esse jovem. E aí você tem que preparar esse jovem para o amanhã, né? E além de eu ter que retomar alguns conteúdos, retomar a aprendizagem, retomar a formação, não só de aprendizagem das pessoas do seu dentro para fora, e dar conta de tudo que é cobrado nos currículos. Porque pense um jovem do ensino médio, de uma segunda série do ensino médio, de uma primeira série do ensino médio, ou mesmo no Fundamental 2. Ao invés de estar prestando atenção na aula, ele dormiu, ele viu série, ele jogou. E aí, uma nota é muito fácil, né? Tirar um 10 numa prova hoje online é muito fácil. Mas qual é a realidade? Então eu vejo que nós teremos muitos problemas. Nada que não se possa resolver. Mas aí vem novamente a mudança. Aí vem novamente a consciência do professor e da escola para dar conta do que não foi aprendido. E junto com esse dar conta, dar continuidade ao que deveria ter sido aprendido. Então eu acho que nós vamos ter um cenário bem difícil aí. Não só na educação, mas em todos os pontos do cidadão. Trabalho, família, educação, sociedade, relacionamento com as pessoas. E tem muitas pessoas que estão fechadas no seu mundinho, ficaram só em casa, com a sua família. E aí quando sai para o mundo novamente, enfrenta algumas barreiras, alguns obstáculos. E a educação vai acontecer a mesma coisa. Pensa no mercado de trabalho daqui a uns 10 anos. São jovens que se formaram ou vão se formar na pandemia ou pós-pandemia. Eu vivo falando, você já pensou um médico que está fazendo faculdade online? Como é que ele vai me atender no consultório? E um engenheiro que está fazendo engenharia online, como é que ele vai construir uma casa se ele só tem a formação teórica? Eu preciso da prática. A educação pós-pandemia vai ser uma educação de, primeiro, algumas inovações, porque a pandemia atrapalhou bastante coisa, mas forçou a escola a olhar os novos meios de tecnologia.
né? Antigamente não se pensava muito em esse ambiente virtual na educação básica, né? E todas as escolas tiveram que se adaptar. Então, de uma certa forma, isso vai impactar para o bem. Mas, pelo fato de estar muita gente afastado também, aquela coisa, vai ser uma adaptação grande até conseguir retomar, até conseguir de repente pegar o que perdeu, vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Então tem coisa para o bem e coisa para o mal. Você tem algo em mente que poderia ser feito não só pelos governantes, mas também pela população para mudar a situação do país? O principal é a conscientização familiar. Porque quando você tem uma família que te cobra, né, que você tem que estudar, não porque é uma obrigação, mas sim porque é necessário para a tua vida, né, você vai levar mais a sério. Uma coisa é o professor falar, estuda, estuda, estuda. Uma coisa, né, o responsável, o pai, a mãe, o tio, a tia, olha, explicar. Você tem que estudar, porque senão daqui 20 anos você vai ser isso. Né? Você pode ser isso ou você pode ser isso. Dando um exemplo tosco, né? Você pode aprender a consertar o carro ou aprender a, né, projetar o carro. Você entendeu? Você pode ser um mecânico ou um projetista. Ambas as profissões são dignas. Mas como mecânico, você vai ganhar X. Como engenheiro mecânico, você vai ganhar 5, 10, 20 vezes X. Né? Então deu para entender? A família é o alicerce, ela tem que mostrar, né, a importância, mas não é mostrar a importância no ensino médio, é mostrar a importância lá de baixo, desde a base, né? Desde sempre. Vocês fazem projetos de proteger o meio ambiente. Quantas, né, práticas de proteção do meio ambiente a gente faz diariamente? Eu digo que tem pessoas que não fazem nenhuma, mas a gente não aprendeu desde cedo, mas no cotidiano a gente usa. Eu acho que a base de tudo é a educação familiar, né? A primeira escola, como a gente sempre fala, é vir da escola já com essa consciência que é necessário estudar. Olha, eu acredito que o primeiro ponto para mudar a educação é ter um querer muito grande. Porque a primeira coisa que nós ouvimos falar é assim, o governo não tem dinheiro, o governo não tem como investir, o governo está investindo. Só que eu não estou vendo esses frutos, né? Então, a população, o aluno, seja ele do Fundamental 1, 2, médio ou até a universidade, ele precisa ter vontade para aprender. Porque todas as pessoas aprendem, mas ele precisa querer. Porque você pode estar sentado lá na sala de aula e não querer aprender aquilo que eu estou ensinando. Não ter sentido aquilo que eu estou ensinando hoje. Então, eu penso que o governo, muitas coisas precisam partir do governo. Mas não adianta nada o governo ter uma bela proposta se as pessoas que estão aplicando a proposta se elas não tiverem informação, se elas não estiverem interessadas em mudar. Então, o governo pode impor, o governo pode obrigar, ele pode tornar optativo, o governo pode fazer o que for. Se quem está aplicando o que está sendo colocado não tiver interesse, não estar envolvido, não vestir a camisa, nenhuma mudança vai acontecer. Eu vou continuar agindo como se eu estivesse lá no tempo das cavernas, a ditadura militar, que era imposto, eu fazia porque eu era obrigada. Então, a primeira coisa para uma mudança em tudo que nós temos é o envolvimento, é o interesse, é a pessoa se permitir querer a mudança. Não ter medo, não ficar insegura, buscar quando não sabe. Eu acho que esse também é um ponto crucial. Buscar o que não sabe, não ter vergonha de dizer, não sei, não entendi. Não adianta impor. Então eu acredito que a mudança tem que vir do governo, sim, mas tem que vir de pessoas conscientes também, porque às vezes quem está fazendo as mudanças na educação nunca foi educador, nunca esteve numa sala de aula, nunca esteve em contato com um aluno. Como é que ele muda se ele não sabe nem o que ele está falando? Então, teoria é uma coisa muito bonita, mas hoje eu não gosto de teoria, porque ela é teoria, eu preciso dela.
mas eu preciso aplicar. E para aplicar, eu preciso estar envolvida. Então, as mudanças, elas precisam ocorrer. Mas o governo, o ser humano, o todo tem que estar fazendo parte dessa mudança, se percebendo como integrante dessa mudança. Eu acho que primeiro tem que ter uma conscientização da população. Porque, querendo ou não, os governantes são escolhidos pela população. Não tem jeito, né? E mais do que nunca, a gente vê muito mais gente apegado a ideologias, muito mais gente apegado a políticos de estimação e aquela briga, né? Um brigando com o outro, aquela história toda, e quem está sofrendo realmente é a população, né? Mas isso, se a base estiver consciente realmente para colocar alguém no governo que pense nessa ideia de educação, eu acho que muda tudo. Então, eu acho que é pensar além de si mesmo, né? Muita gente está com essa ideia egoísta de olhar para si mesmo e de repente pensar simplesmente o que eu posso ganhar com isso, né? Acredito que eles tenham que olhar de uma maneira ampla, e eu acho que a gente só consegue começar essa mudança na base, cada um olhando para o todo também e não olhando para si só.